Shalom, shalom pessoal, tudo bem com vocês? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Nós começamos agora mais um bate-papo e hoje o nosso convidado mais uma vez é o Samuel Alencar. Estou muito honrado aqui e surpreso. Eu voltei, consegui voltar. Obrigado pelo carinho e consideração, gente. É sempre uma alegria, Samuel, poder desfrutar de momentos em que há esclarecimento, Amém, ao quebrar das dúvidas e, sobretudo, ter um apontamento de um servo de Deus, amém, que se propõe a orientar o povo do Senhor. E aqui o canal Tô Falando de Bíblia, com alegria te recebe mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado por nos poder brindar com o seu conhecimento e conversar com a gente um assunto tão importante. Gente, eu quero agradecer a você que interagiu com a gente pelo Instagram, também pelo bate-papo no canal do YouTube. Agora tem novidade, né? Na plataforma. Além de você dar o joinha, agora você pode dar o coração. Olha aí, ó. Coraçãozinho falando de Bíblia. Não é pastor falando de Bíblia. Coraçãozinho. Faz o coração. E aí, você pode também, nesse coração, ajudar o nosso canal a se manter aqui no estúdio da produtora Estúdio D, onde hoje já está na nossa técnica de imagem e som, meu amigo Daniel Martins, e nós vamos abrir o nosso bate-papo, porque o tempo passa depressa. Mateus capítulo de número 22, verso de número 15, escrito está: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma coisa, ou em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, que eram as raposas, os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, olha como é que eles eram astutos, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. E aí a gente vai grifar: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E de repente você se pergunta assim: mas pastor Paulo, por que uma segunda pauta para falar sobre o cristão e a política? Nós nunca tivemos uns pensamentos tão embolados, tão atacados e olhando a nossa vulnerabilidade por não querer se envolver com a política e a justiça social, a gente acaba por ir pela onda de qualquer um. E a gente vai desfrutar de um momento aqui muito bom, mais uma vez, onde eu recebo Samuel Alencar e quero mandar um grande abraço aqui para a sua esposa, para os seus filhos, né? É filhos? Filhos. 3. 3, rapaz. Daqui a pouco serão 4. Cumpriu o mandamento mesmo. E é com alegria, irmãos, que a gente pode recebê-lo aqui. Ele tem o tempo com a sua família e eu mexi no tempo da família dele lá para estar com a gente aqui, podendo desfrutar desse momento de comunhão. E mandar um abraço também para os seus pastores, a Emerson Pinheiro e Fernanda Brum, da Igreja Profetizando as Nações. Exato. Onde eu descobri que o Samuel também canta, gente. Você canta? Não. Você viu você com o microfone lá perto da equipe de louvor? Ele canta? Não. Ou prega? Ali eu faço uma apresentação antes e depois do culto, né? Aí faço alguma... A gente tá chamando de IPAN TV. Ah, tá. É o que a gente chama na Igreja Batista de prelúdio e pós-lúdio. É isso. Tô ligado. Vamos lá. A gente faz isso. Gente, a primeira pergunta, ela é provocativa e acredito que vai ser de um grande esclarecimento para muitos. Por que o aborto é uma pauta que o mundo tanto insiste em legalizar? E por que alguns cristãos hoje veem o aborto como quase que uma prática normal? Bom, a gente precisa entender o seguinte: o aborto ele busca relativizar a vida. Né? A primeira coisa que quando você vai discutir o aborto com uma pessoa, ela vai falar para você: não, mas a vida humana não começa na concepção. A vida humana começa quando... Aí uns vão falar quando bate o coração, outro vai falar quando tem cérebro, outro vai falar que é quando nasce de fato. Bom, o fato é que a gente tem que saber qual é o objetivo deles. Qual é o objetivo? O objetivo é simplesmente
tornar não prático, não efetivo, não claro quando começa a vida humana, o que é a vida humana. E aí, para a gente entender o raciocínio que eu acredito que deve ser a cosmovisão cristã dentro do aborto, eu vou trazer duas passagens. Uma que a gente já até falou na semana passada, e essa aqui, ó, Lucas 1:41. Vai narrar a história de quando Isabel encontra com a mãe de Cristo, Maria, tá? Então, fala assim, ó, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, ela que já levava o próprio Cristo no seu ventre, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ora, o que saltou no seu ventre? A criancinha. Então, quando a ciência tentar me dizer, quando as feministas tentarem me dizer, quando os abortistas tentaram me dizer que o que tem dentro do ventre de uma mulher não é uma criança, eu fico com a palavra. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender para falar sobre aborto. O que é a vida humana? Quando começa a vida humana? Já é na concepção. E aí eu trago um segundo ponto. Gênesis 25:23, que a gente falou na primeira conversa. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre. Não haverão. Já há no seu ventre 2 nações. E 2 povos se dividirão das suas entranhas. E ele vai falar de toda a história que a gente já conhece. O ponto importante aqui já haviam 2 nações ali dentro. Já haviam 2 pessoas ali dentro, 2 homens, que dariam descendência a 2 nações. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando começa a vida humana? É na concepção. O cristão não pode confundir isso. Confundir isso é dar brecha para o maligno, é dar brecha para mentiras entrarem e dividir o nosso povo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é importante frisar. Como nós somos majoritariamente cristãos, brasileiros, na Argentina, muitos católicos, existem muitos movimentos pró-vida que são desrespeitados. E como eles são desrespeitados? Eles não são levados em consideração para pautas como o aborto. E aí, como que os progressistas fazem para fazer com que o aborto avance? Eles fazem isso diretamente nas Supremas Cortes ou diretamente com seus presidentes, em ações muitas vezes monocráticas, ou seja, é apenas um elemento, ou um juiz, ou um presidente, alguém que dá uma canetada e define aquilo que é aborto ou não. Em última análise, aborto é assassinato de criança no ventre de suas mães. E todos esses sangues serão cobrados de cada povo e de cada pessoa que executar esse tipo de atividade. Você vê o salmista falando no Salmo de número 139, por exemplo, que antes, nós éramos uma semente informe. Isso. E ele já conhecia todos os nossos dias. Eu entendo que muita gente acha assim, não, mas tem que ter a batida do coração, ou tem que ter a formação cerebral, mas a partir do momento que o espermatozoide ele consegue alcançar o óvulo, isso. Ali ele rompeu, ali ele conseguiu a sua primeira vitória, alcançou. Conseguiu encontrar o lugar de onde ele poderia agora progredir, vai ter o crescimento, já começa a vida. Exato. Algumas pessoas falam assim, não, mas e o direito da mulher? Ora, o direito da mulher está em usar o seu corpo como ela bem entender, tá? Isso a parte do evangelho, porque nós sabemos que o nosso corpo pertence a Cristo, mas para o mundo, para quem está morto, use o seu corpo como você quiser, o problema é seu, faz como você quiser. Agora, o ponto aqui é o seguinte, o que está dentro do ventre da mulher não faz parte do corpo dela. Se alguém lhe disser, em algum momento, não, eu posso abortar porque meu corpo, minhas regras, então tá bom. O cromossomo sexual da mulher é o XX. O cromossomo sexual do homem é o XY. Se uma mulher está grávida de um homem, de um menino, tem um menino no seu ventre, o cromossomo dessa criança, o cromossomo sexual dela é XY. O cromossomo sexual da mãe é XX. Como que esse corpo que está dentro dela, sendo masculino, é um cromossomo XY, e é o mesmo que ela, se o cromossomo dela é XX. Você percebe o detalhe? Desculpa ser chato, é um assunto delicado e muito, muito científico, muito detalhoso, mas é para vocês entenderem que as mentiras que eles todas as vezes repetem para defender aborto são falaciosas, não tem fundamento científico e não tem nenhum tipo de moralidade. Não é pela saúde pública, não é pela segurança da mulher, não é pelo direito da mulher. E eles têm a cara de pau de chamar isso de direito da vida. Não, isso não é o direito da vida, isso é o direito de matar um outro ser no seu ventre. Isso não é o direito é direito da concepção. Não é direito da concepção, é direito de não conceber.
Porque essa sociedade é hipócrita. Exato. Ela grita em favor do mico-leão dourado, dos animais, não pode, mas a vida humana é desvalorizada descaradamente. Exato. Lembrando, Samuel, que o aborto no Brasil ainda é crime. Ainda é crime. Eu lembro Salvo em 2 exceções. Isso. Estupro e anencefalia, se não me engano. E aí você tem uma questão, não sei se você vai lembrar, de uma clínica de aborto que foi multada por um determinado deputado porque a pessoa chegava lá e ganhava uma cópia do Novo Testamento. A que ponto os camaradas chegam? Eles conseguiram colocar numa clínica de aborto uma parte para evangelizar. Sim. Como é que se consegue enxergar essa ideia? Por exemplo, esse desequilíbrio. Porque ao mesmo passo que você vai ali para uma carnificina, né? A gente vai para um abate de uma vida, você tem uma cópia da Bíblia para quem está indo lá. É complicado, né? Me parece, no mínimo, incoerente. E quando a gente vai... o senhor está falando aqui da palavra, eu estava me lembrando de Caim e Abel, né? A palavra fala que o sangue de Abel ainda clama. E isso tá no Novo Testamento, eu não lembro agora onde é a passagem, mas fala que o sangue de Abel ainda clama. A terra ainda clama pelo sangue de Abel. Então, quantos sangues nós temos derramado? O aborto, você pode procurar na internet aí, dá um Google aí rapidinho, fala assim, ó, número de abortos recorde no mundo. O aborto tem crescido assustadoramente. Eu não entendo que uma lei deva ser aquilo que vai impedir a nossa sociedade de fazer algo que eu julgo errado, tá? Eu acredito que isso deve vir a partir da igreja, a partir, como eu falei na nossa primeira conversa, de uma influência da igreja nessa geração, nessa sociedade. A lei é só a consequência pela qual a minha influência é tão grande que faz com que os próprios reis se dobrem, os próprios deputados se dobrem, os próprios legisladores se dobrem à vontade daquilo que é a maioria da população, tá? Então nós temos 2 pontos aqui. Primeiro, a influência da igreja, que é fundamental. E para você influenciar, você não pode virar o seu rosto. Você tem que buscar saber o que é o aborto. Quais são os argumentos que eles usam para a gente conseguir desfazer os argumentos que eles usam. E a partir do momento em que a sociedade continuar sendo majoritariamente cristã e majoritariamente pró-vida, a gente consiga cobrar aí sim, politicamente, de decisões monocráticas, como eu falei anteriormente, como tem acontecido em países vizinhos aqui, para defender leis que são contra o maior anseio da nossa população. Beleza. Vamos para a segunda pergunta. Eu recebo o Samuel Alencar, que é historiador, cientista político. E eu gostei, rapaz, de saber disso aí, que você é historiador. Historiador. História. Eu fui no terreno do inimigo. Estudar história é complicado. Nossas faculdades cheias de percalços no caminho, né? Vamos lá. Feminismo nos dias atuais. Como entender seu desdobramento na sociedade? Bom, o feminismo, eu acompanho muito, gosto muito do trabalho da deputada estadual Ana Campagnolo, de Santa Catarina. Então, para falar desse assunto, eu indico o livro chamado Feminismo, Perversão e Subversão. Tá? Vocês podem achar aí também na internet, muito fácil. É um livro fenomenal, fantástico, para quem quer entender de fato o que é o feminismo. Tá? E aí eu faço aqui um parênteses, que é o seguinte. O feminismo, o pastor Anderson Silva fala muito sobre isso. Ele é um band-aid para curar um câncer. Né? O que é o câncer? O câncer é o homem que não assume a postura de sacerdote no seu lar. O câncer é um homem que desrespeita sua mulher, que agride sua mulher. Um homem que mata sua mulher. Um homem que tem mais de uma família. Isso é um câncer na sociedade. A nossa sociedade, a minha geração de 30 anos, 25, 35, 40 anos, é uma geração que cresceu sem pai dentro de casa. É uma geração que não tem referência masculina. Esse é o câncer da nossa sociedade, da nossa geração. E aí, os progressistas vêm com o feminismo como a solução. Ora, se o problema é a perversão sexual dos homens e eu quero curar uma sociedade, eu não posso querer perverter sexualmente as mulheres, que é o que eles fazem. Eu tenho que curar a perversão sexual dos homens. E eu curo a perversão sexual dos homens com a palavra. Eu curo a perversão sexual dos homens com o evangelho de Cristo. Eu curo a perversão sexual dos homens com o evangelho, para dentro, com oração, com entrega.
com jejum. É assim que eu curo a perversão sexual do homem. Mas o inimigo, ele usa o inverso. Bom, se o homem é pervertido, se o homem tem mais de uma mulher, se o homem não casou virgem, se o homem... Então a mulher também pode. E a partir daí, esse livro vai explicar muito bem, que é o seguinte... Quando as mulheres começam a busca por o que elas chamam de igualdade, essa busca ela começa através do sexo. Então não é, eu quero meu homem dentro de casa, eu quero meu marido aqui, respeitando minha família. Não, eu quero também poder ter mais de um homem. Isso te parece saudável? Isso te parece lógico? Parece que uma sociedade assim terá melhor resultados? Eu acredito que não. Então, a revolução sexual... Gravem isso, a revolução sexual é o primeiro ponto, é o primeiro passo para o feminismo. É por isso que o feminismo não deu, não dará e não tem dado certo. Porque eles começam de uma vertente equivocada, que é a chamada revolução sexual. E como você tem a revolução sexual, você aumenta a sua atividade sexual, logo você aumenta o seu número de gravidez. Quando você aumenta o seu número de gravidez e você não quer depender do homem, porque às vezes ele é o seu amante, porque às vezes ele é... Você vai pegar a história das feministas principais, a maioria delas era amante de outros homens. Que moralidade é essa que o feminismo prega? Que sociedade melhor é essa? Que direito é esse melhor da mulher? Então, quando você tem uma sociedade pervertida sexualmente, você vai ter consequências para as crianças, para as próximas gerações, que crescerão sem pai ou sem mãe, quando crescerão. Porque o próximo passo do feminismo é o aborto. E entre o feminismo e o aborto, você tem os métodos contraceptivos, que crescem nessa geração, crescem nessa lacuna, da primeira onda para a segunda onda do feminismo. O feminismo, para quem não sabe, é dividido em 4 ondas, que eu não vou ficar aqui adentrando nos detalhes, porque a gente não tem tempo para isso, mas, mais uma vez, o livro explica muito bem. Feminismo, subversão e perversão. Você tem o feminismo, métodos contraceptivos, o aborto, a banalização do casamento e hoje, o que é o casamento? Eles querem transformar o casamento em qualquer coisa. Casamento é número, 2 pessoas. Casamento tem que ter número, 2 pessoas. Casamento é sexo, homem e mulher. É sexo, tá? Não é gênero, não. Gênero é português. Gênero é invenção dessa pós-modernidade. Gênero é a cadeira, o livro. Isso é gênero. Isso está no português. Esse gênero que eles querem inventar aí não existe. É sexo. Sexo masculino, sexo feminino. O sexo masculino casa com o sexo feminino. Seu casamento é homofobia que eu tô falando? Não, tá na Constituição. Muda a Constituição. Quando mudar a Constituição, aí beleza, tudo bem. Casamento, homem e mulher. Casamento, 2 pessoas, número. Casamento, grau de parentesco, não pode ter consanguinidade. Irmão não pode casar com irmã. Perfeito? Esses requisitos aqui... espécie, casamento, espécie, seres humanos. Esses requisitos aqui estão todos sendo atacados. E isso é fruto do feminismo. Isso é fruto dessa agenda progressista ideológica. Tá? Então você tem hoje pessoas querendo casar com mais de uma pessoa. Ok? Pessoas tendo relacionamento com pessoas do mesmo sexo. E aí, faço aqui uma ressalva. Respeito os homossexuais, os amo em Cristo Jesus, tenho relacionamentos de amizade com homossexuais e sempre serão bem-vindos na minha igreja, na minha comunidade, onde quer que eu esteja. Mas uma coisa é o que a palavra de Deus me propõe como, de fato, aquilo que eu acredito é a salvação. E outra coisa é como eu respeito a sociedade e a decisão de cada um individual. Perfeito? E, por último, o movimento LGBT não está preocupado com o direito de vocês. Não defende vocês e não faz nada por vocês. Os utiliza apenas de massa de manobra. E a maioria dos homossexuais, pastor, com os quais eu me relaciono, conheço e tenho amizade, a maioria deles não está preocupado com o movimento LGBT. Não faz parte do movimento LGBT. Está preocupado em ter sua vida, ficar com a pessoa que ama e tudo bem, respeito sua decisão. Ok? Voltando para o casamento. Eles estão querendo banalizar número de pessoas no casamento, casar com mais de uma pessoa, virar poligamia, né? Tirar a monogamia. Sexo, então homem com homem, mulher com mulher. Consanguinidade, você já tem no Brasil casos de pessoas querendo casar com pessoas com laço com consanguinidade. Irmãos, irmãs, primos e primas. E por consequência, e por último, espécie. Você também já tem no Brasil, pode dar um Google se não acreditar nas minhas palavras, pessoas querendo casar com animais. O que é isso senão a banalização total da nossa sociedade? Isso é o fruto do feminismo. Que é quase uma normativa já nos Estados Unidos. Perfeitamente.
Né? E infelizmente, o brasileiro quer copiar só coisa ruim. Eles falam muito de que o Brasil tem que progredir, mas não colocam um novo idioma na escola para as crianças. Eles não colocam uma formação técnica para as crianças. Sabe que eu vou mais além, pastor. Pauta inclusiva. O que é a pauta inclusiva? É um comercial com 2 pessoas do mesmo sexo? O que é a pauta inclusiva? Mas você não vê braille como pauta inclusiva de restaurante. Você não vê pessoas prontas a atender um autista. Você não vê pessoas prontas a atender um cadeirante. Você não tem rampa de acesso. Então é a inclusão de quem? É a inclusão do meu grupinho ideológico que me dá votos? Porque falo que, mais uma vez, o movimento LGBT não está preocupado com os homossexuais, apenas os utiliza de massa de manobra para ganhar voto em ano eleitoral. Não melhora a sua segurança, não melhora seu acesso ao trabalho, não melhora seu acesso à educação. Não está preocupado com vocês, quer fazer bagunça, quer fazer baderna. Aí a gente pensa e volta a olhar para a Bíblia. Nós somos morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Nós somos a propriedade de Deus. Sim. Nós não somos donos de si mesmo. Sim. Aí você vê o grito feminista: meu corpo, minhas regras. Eu faço o que quero. Esse grito de independência, até onde vai fazer mal para essa galera? Porque o que eu vejo hoje, Samuel, assim, de uma forma bem simplória, para mim não ser ignorante naquilo que vou lhe perguntar, não seria hoje a desconstrução da beleza feminina, porque eu vejo as meninas se deformando. Sim. O que me chama a atenção, pastor, me choca nessa questão do feminismo, eu faço uma analogia com Cristo na ceia. Cristo falou assim para os discípulos: este é o meu corpo, partido por vós. Sim. Satanás, ele é tão ardiloso que aquela fala que nos dá a vida, que aquela fala que nos deu a salvação, aquela fala que nos remete ao momento de cruz, que hoje para nós é um símbolo de ressurreição, de vida, ele incute essa mesma fala na cabeça de feministas para causar a morte, para causar infanticídio, para causar assassinato dentro dos ventres de suas mães, que era o lugar que era para ser mais seguro para os seus filhos. Cristo falou: esse é o meu corpo partido por vós. Feministas falam: esse é meu corpo, minhas regras. Coincidência? Nunca tinha olhado por esse viés. Obrigado, meu amigo. Gente, por isso que é bom a gente conversar com quem está inteirado na pauta dos assuntos, porque quando seu filho começar a estudar, para se programar, para entrar para as faculdades federais, se você não souber disciplinar em casa e achar que isso é só uma responsabilidade da igreja, se você que é papai e mamãe não conversa hoje, amanhã vai ter outros educadores, ladrões da semente, da boa semente da família, para inculcar neles coisas que daqui a pouco você vê seu filho adentrando porta adentro em casa e vai: ué, quem é isso aí? Mandei uma coisa para a escola, para a faculdade, tá voltando outra. É isso. Isso acontece muito. Isso acontece muito, demais, né? Foi o que eu falei na primeira vez que a gente esteve junto, pastor. A nossa casa, a nossa família, ela é a nossa principal igreja, é o nosso primeiro ministério. Não adianta você estar lá fora pregando o evangelho para os outros se na sua casa o inimigo está roubando sua semente. Não adianta. Então, antes do seu filho ir para a faculdade, abençoe ele com o curso do Nicolas Ferreira. Procura na internet, Nicolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte. Ele tem um curso que falou Cristão e a Política. Sensacional, o garoto dá show de bola, minha referência, assisto muito. Esse tipo de referência tem que ser oferecido e ofertado para nossos filhos. Eu não sei falar sobre feminismo, e eu entendo, tá? É um assunto muito novo, muito complexo, muito cheio de artimanhas, muito cheio de detalhes. Então, abençoe seu filho com pessoas que sabem. Compre cursos, compre livros, incentive. Esse é o seu papel como pai. Porque quando você se exime de falar, você pode fazer com que a sua casa repita uma história de tragédia por falta do conhecimento. E eu lembro das palavras do Hitler, que dizia que o povo só é fácil de domínio porque ele não conhece a sua história passada. E quem não busca a sua história passada é fadado a repetir os mesmos erros das outras gerações e fazer pior. Exato. A história, o senhor falou que eu fiz história na faculdade, eu graduei em história de fato. E é muito claro quando a história ela vai mostrar pra gente, repetidas vezes, que um povo, ao invadir um determinado território, ao tomar determinado território, a primeira coisa que ele fazia, destruir a história.
Histórico. Destrói toda a história. A cultura, a história, a escola, tudo que remete à cultura daquele povo deve ser destruído. E é isso que eles fazem até hoje, agora não mais com armas, agora tomando nossas universidades, agora tomando a mente dos nossos filhos. É o que eles querem fazer, de confundir de onde nós viemos. Porque se a gente não souber de onde a gente veio, a gente não consegue entender bem porque a gente chegou até aqui e a gente muito menos vai poder projetar o nosso futuro. Gente, é isso aí que a gente está preocupado com você e com a sua casa. O que você quer deixar como patrimônio moral, espiritual para os seus filhos? Às vezes você quer dar um iPhone, você quer deixar um apartamentão para ele, mas muito mais do que um apartamento, muito mais do que um carro, muito mais do que dinheiro, deixe valores impregnados sobre aquilo que é a sua continuidade. É a sua continuidade. Mais alguma coisa a acrescentar, meu amigo? Algumas coisas, mas vamos para a próxima, senão não vai dar tempo. Brasil e Israel. Não é Copa do Mundo não, gente. O que o país pode ter em comum um com o outro, ou o que isso pode trazer de benefício? Quem tiver curiosidade para procurar na internet, uma profecia que o Billy Graham fez para o Brasil, salvo engano foi no Maracanãzinho, ou no Maracanã, agora não lembro, mas fez uma profecia falando sobre o Brasil e o Brasil ser celeiro de missionários e profetas nos últimos dias, né? E ele fala de uma relação também de Brasil e Israel. Isso é fantástico. Dá uma olhadinha na internet, você não vai se arrepender. Agora, o que a gente tem que parar para perceber, e aí olhando para trás, como a gente acabou de falar, olhando para a história, em 1947 você tem o Estado de Israel sendo constituído, né, através de uma reunião da ONU, depois daquela perseguição toda que vocês conhecem, que Hitler cometeu, o povo judeu ficou espalhado pelo mundo inteiro, e ali, numa normativa, eles decidiram formar o Estado de Israel em 1947. Tem até algumas profecias, né, voltadas para esse sentido aí que falam do Apocalipse, né, não passará uma geração. Tem um lance aí que eu não vou entrar nessa parte, que é mais a sua parte. Para quem mexe com a Gematria, esse camarada faz cálculo. Eu denunciei um aqui por esses dias, que eu falei para ele, errou! Errou! Ele falou que dia, não sei que dia de abril, Jesus ia voltar e acabar o mundo. Pô, mas aí ele fez um ninguém cálculo, sabe, né? Nem o filho, como é que é isso? É porque, na verdade... Nem o filho, nem os anjos, só ele que sabe. Eu vi até o filho da Fernanda Brum cantando lá em hebraico. Acredito que ele esteja estudando o hebraico. Estuda. O hebraico ele tem uma pegadinha, porque cada letra tem um valor numérico. Exato. E aí, cada valor numérico de cada letra, você tem que ter cuidado, porque quando você vai olhar para a letra hebraica, ela tem representações. Por exemplo, a letra Dalet, ela representa uma porta. Uau! E aí, justamente, é até um formato parecido com... E tem letras que parecem com animais. O próprio Gimel, rapaz, muita coisa maneira, muita coisa legal. Então, se o cara falar para mim assim, traz Samuel aqui, pede ele para... Qual é o nome dele? Aí ele vai escrever em hebraico. Aí ele vai escrever lá, Samuel. Aí depois ele vai perguntar, data de nascimento. E ele vai fazer um cálculo. Cara, e o que ele falar, meu irmão? Eu não sei como. Os cabalistas são terríveis. Sim. Tanto é que você vê muito isso no livro de Apocalipse. Sim. 7 anjos, 7 igrejas. 7 espíritos. E tal, 7 espíritos. E você vai vendo que o comportamento hebraísta é muito legal. Só que, tipo assim, cara, os caras vêm de um outro viés. E aí o outro falou lá, deu data, deu hora que ia acabar o negócio. Eu fiz provocativamente o vídeo resposta para o nosso seguidor. Depois da data, vai dizer assim, ó, até ele ficou, meu irmão. Não sobrou nem para ele. Ele fez o cálculo e deu ruim. Mas, perdão por cortar aí, vai lá. Mas então a gente tem que perceber o seguinte, se a gente olhar para trás para nossa história, em 1947, quem presidia a ONU? Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha é brasileiro. Você sabia disso? A ONU não tinha número suficiente para acordar, para aceitar na votação que Israel fosse considerado um Estado-nação. Mas isso era uma promessa. Ora, se isso é uma promessa, quem é utilizado para cumprir a promessa tem alguma ligação ali. Deus não escolheu à toa. Esse homem, Oswaldo Aranha, rodou os países que eram contrários, fez diplomacia e mudou a opinião de alguns países. De maneira que a votação foi um sucesso, Israel foi considerado Estado-nação em 1947 e esse homem é um brasileiro. E ele também votou. Foi um dos votos de Minerva. O voto de Minerva é dele. Ele fez a conta certinha.
Ih, estamos perdendo. Foi isso, certo? Quando empatou assim, falou, agora sou eu. Pum. Certo? Cirúrgico. Então, se a gente começar a perceber a nossa história, a gente vai começar a perceber sinais que Deus nos aponta. E aí a gente traz para a nossa geração. Por que é importante a gente valorizar Israel e essa relação que nós temos com Israel? A pastora Fernanda, inclusive, é embaixadora benevolente do turismo em Israel. Ela está lá, inclusive, nesse momento. E não sei se quando vai ao ar, mas ela volta aí no final do mês. E, bom... A gente tem muito apreço pelo Estado de Israel, oramos pelo Estado de Israel e para que haja paz em Israel, porque entendemos que a palavra nos orienta assim. Agora, o ponto que a gente tem que entender é o seguinte, nós tivemos 2 governos, tá, nos últimos anos. O governo lulopetista, tá, a cleptocracia, né, e a gente tem o Bolsonaro. Tá. O Lula, ele homenageou os perseguidores dos cristãos. O inimigo do povo de Israel foi quem Lula homenageou e recebeu. Coloca na internet. Lula recebe e homenageia perseguidor do povo cristão, perseguidor do povo de Israel. Mas a turma da esquerda da lacração não estava lá. Porque o cara detesta homossexual. Mulher não tem direito. E aí, como é que faz? E ele foi lá homenagear o cara. Foi homenagear o cara. Aí, em compensação, Bolsonaro aproximou relações com Israel, visitou o antigo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, se batizou no Rio Jordão. Então tem todo um processo de aproximação daquele povo, daquela história. Por diversas vezes Bolsonaro falou assim, olha o que eles não têm, o que eles são, olha o que nós temos e o que nós não somos. Porque Israel é um deserto, Israel não é nada. Pedacinho. O que os caras fazem? O tamanho de Alagoas. Olha o Brasil. O tamanho continental que nós temos, a diversidade ecológica, tudo que a gente tem aqui de riqueza, de minerais, e a gente não faz, a gente não age. Deus está com Israel? Sim, Deus está com Israel. Mas Deus também está com o Brasil. Basta que a gente se posicione. Basta que a gente tenha noção de quem a gente é e aonde a gente quer chegar. Mas para voltar à resposta aqui, Israel é importante, nós precisamos reconhecer a importância de Israel e precisamos reconhecer os líderes que entendem a importância do Estado de Israel. Mais uma vez, Lula homenageou, não só recebeu, homenageou com pompas e pompas e paetês, né? O perseguidor do povo judeu. Em compensação, Bolsonaro mostra alinhamento com o povo de Israel e, por incrível que pareça, Bolsonaro não rompeu com os árabes. Ele não rompe com o mundo árabe. Ele continua negociando com o mundo árabe. Ele continua negociando com a Palestina, com toda a região. No entanto, ele valoriza Israel. É porque muita gente não tem noção do que é o mercado, por exemplo, alimentício, mas as pessoas não têm... Brasileiro não tem essa coisa de ficar olhando a marca, né? Mas muitos símbolos árabes estão dentro dos nossos mercados. Parte do sul do nosso país você tem, como é que se diz? As mesquitas. Mesquita já, sim. E você vê parte predominante daquela sociedade ali sendo deles. Sim. Quando você vai atravessar, por exemplo, de Foz para a Argentina e para o Paraguai, tem um lugar lá que dá medo. Você pensa que está no meio dos árabes, literalmente. Porque os caras têm açougue, padaria, mercado, shopping, é tudo deles. Você viu o prefeito agora, Eduardo Paes? Vai tirar os símbolos daquela escadaria da Lapa ali, da escadaria Celeron, esqueci o nome. Vai tirar uns símbolos ali porque algum árabe se sentiu ofendido. Só Jesus. Mas peraí, os que ofendem a fé cristã tá tudo bem? O cara pegando o crucifixo e botando em lugares que não convém do corpo, tá tudo certo? Você entende a incongruência? Teve marcha da maconha agora, pastor. Criança na marcha da maconha. Pô, que vergonha. Que vergonha. Repito aqui o que eu falei no meu Instagram. Repito aqui. Ministério Público, cadê a ação de vocês? Ministério Público, vamos se posicionar. Porque vocês se posicionaram em relação à Igreja Católica, à Escola Católica de Minas Gerais, que distribuiu cartilha para os pais. Veja, não distribuiu cartilha para as crianças, distribuiu a cartilha para os pais, adultos. Para que eles, o pai, porque é o pai que educa, é o pai, é a obrigação sua, do pai, não é da igreja, não é da escola, é do pai.
distribuiu cartilha para os pais, falando sobre símbolos de unicórnio, sobre símbolos de arco-íris, sobre diversos símbolos que as crianças estavam sendo assediadas e expostas, principalmente na internet. E o Ministério Público de Minas Gerais entendeu que era uma cartilha LGBTY-fóbica. Que isso. Aí você vai dizer para mim que a gente está cismando com algumas coisas, ou que a gente está ficando maluco, ou que a gente está delirando, ou que está acontecendo com falando de Bíblia. A gente está conversando aqui justamente sobre isso, aquilo que Jesus falou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você não formar bem a sua base hoje, irmão, vai ficar difícil para nós na nossa sociedade. O Samuel usou uma expressão aqui no bate-papo passado, que Israel é o termômetro do mundo. Termômetro do mundo. E eu acredito nisso, profético, sim. Financeiro, sim. E outras coisas, mas porque acontece alguma coisa lá fora, bum, sim. A bolsa cai, o mundo... Só como Israel ainda sobrevive ali no meio. É impossível. É impossível aquele povo estar ali. Não tem explicação. Dali você já tira e fala, peraí, tem alguma coisa errada com esses caras aqui, não é possível. Deus, é só Deus, é só Deus. A promessa é para a gente ver que os céus e a terra hão de passar, mas as palavras do Eterno não hão de passar. Deus não joga a palavra fora, Deus não joga a palavra no vento, Deus não joga a palavra aleatória. Sim. Deus cumpre o propósito com a sua palavra. Samuel, Êxodo 3, acho que você conhece, sim, como muitos pregadores conhecem, você gosta da Bíblia. A sarça para Moisés, Moshe Grelak, editora Sefer, existe um arrazoado que o Moshe Grelak, ele vai dizer o seguinte, que a sarça, quando queimou, Deus mostrou para Moisés qual era o estado literal de Israel. Uau. Ali. Eles foram plantados no mundo. Uhum. E que o fogo ao redor deles era a aflição presente pelo faraó. Só que aquilo não se resumia àqueles dias. Aquilo se resumia às futuras gerações. Uau. Que eles nunca estariam livres da perseguição. Que coisa linda. Só que meu saudoso e velho pai disse para mim assim, enxergue um pouco mais, Paulo. Eu falei, o que, meu pai? O que você está vendo aí? Ele disse assim, a sarça é uma planta que poucas vezes dá flor, dá mais espinho que flor. Todo chamado, Deus estava dizendo para Moisés, tem espinho. Ai. Não tem tanta beleza. Ai. E o fogo ao redor simboliza Deus. Não foi isso que Daniel viu? Um ser assentado, sim, sobre Ezequiel, na verdade, um ser assentado no trono, da cintura para cima ardia em fogo, da cintura para baixo continuava a arder em fogo. Uau. É uma das apresentações de Deus. Não desceu como línguas repartidas como de fogo? Uau. Ué. Forte, hein? Aí você vê como é que são as coisas. Aí Deus ainda usou meu velho e saudoso pai para dizer assim, todo chamado é espinhoso, mas não falta o resplendor da glória que mantém o chamado. Só que mais que isso, o fogo da aflição do passado e do futuro nunca os queimaria a ponto de deformá-los. Eu não sei você. Eu vou fazer que nem um pregador pentecostal. Eu vou repetir para você pular da cadeira aí e dizer assim, peguei. Irmão, Israel nasceu debaixo de aflição. Até 1947, 1949, eles eram chamados de Beit Yaakov, a casa de Jacó. Hoje eles são reconhecidos como nação. Só que muito antes disso, Deus já os via como nação quando chamou Abraão. Como diz a comunidade judaica, e nós vamos homenageá-los aqui hoje, Abraham Avino, Abraão, nosso pai. E aqui a gente fala muito sério em respeito à comunidade israelita no Brasil, que... Uma das coisas que me impressionou, Samuel, na Suíça, foi saber que tem leis que protegem os judeus. Uau! O judeu estava andando assim em Berna, na capital da Suíça, e de repente o árabe o viu, correu para dentro da loja. Porque se ele atacá-lo, ele é preso na hora. Não brinca? Aí a gente não sabe por que a Suíça também é um pedacinho de terra do tamanho do Rio de Janeiro. Olha aí, e olha aí a União Europeia tá. Olha aí o mistério. É um dos povos mais ricos do mundo. Olha o mistério. Rapaz, eu fiquei na região rural, onde minha irmã mora, em Fraiburgo, 21 dias sem dar uma meleca no meu nariz de tão limpo que é o país. Eu tenho para mim que o presidente Bolsonaro está de pé porque honrou o Estado de Israel. Sim. E aquela história que a gente vê na Bíblia, Deus o constituiu. Sim. A gente ouve muito, e a gente sai um pouco da pauta, com a galera falando assim, esse governo ilegítimo, esse governo não sei o que lá. Irmão, eu votei, você votou. Sim.
O Marcelo está aqui, que é nosso companheiro aqui que trouxe o Samuel, também votou. Várias pessoas vão testemunhar a mesma coisa. Como que isso é ilegítimo? Pelo amor de Deus, gente. Mas, um grande abraço para toda a comunidade israelita. O nosso país é um país de um coração muito aberto. Verdade. E a gente recebe gente de todas as partes do mundo. São chineses, são africanos, são venezuelanos. Gente de todas as partes do mundo vem para o Brasil. Os chineses, rapaz, vêm para cá, abre pastelaria, né? Carne ou flango? Os caras, 2 meses que tá aqui, flango. Aí eu, caju ou gananá? Eu falei, uva. A tribulação aqui não. Eu falei, já tá falando igual crente. 2 meses no meu país já estão falando a nossa língua. E vou dizer para você, nossa terra é tão boa que o que você plantar, nasce, cara. Pero Vaz de Caminha fez uma carta pro rei, assim que chegou no Brasil. Ele falava isso, né? Falou assim, isso aqui é a terra que tudo dá. Se você jogar semente no chão, tudo dá. A carta... Procura na internet, mais um dever de casa, hein? Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Israel. E é importante a gente saber dessa carta porque na própria carta ele fala da missão cristã que aquele povo tinha. Porque a gente aprende na escola que o português é tudo... que veio pra cá, que humilhou os índios. Que... Calma. Vai estudar a história. Estuda direitinho. Não ouve tudo que o teu professor falou, não. Porque o que mais dizimou os índios aqui foram as doenças que os portugueses trouxeram. Mas você não trata... agora eu vou levar aqui uma doença aqui comigo. Não é mesmo. Você está contigo, levou a doença. Os índios nunca tiveram contato com aquilo e, de fato, foram dizimados muitos pelas doenças. Mas havia um sentimento de missão muito grande no coração dos portugueses naquela época. Procure carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Israel. O pastor, interessante essa fala que a gente está falando de Israel. Peraí, carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Fecha aqui uma janela, eu confundi aqui. Ao rei de Portugal, agora falando de Israel. Quando a gente fala de Israel é muito interessante porque a sociedade... ocidental, ela foi baseada em três pilares, tá? A filosofia grega, o direito romano e a cultura judaico-cristã. Quando Gramsci ele faz na escola de Frankfurt, ele faz ali a sua reunião com a sua cúpula e ele entende que ele precisa ele precisa destruir agora a família. Porque qual era o pensamento, para vocês entenderem? Marx entendeu que havia uma guerra do rico, né, do homem do capital, do homem que era o que ele chama de opressor, contra o proletariado, tá? Ou seja, o trabalhador. Então ele dividia a sociedade entre o rico e o proletário. Perfeito. Aí ele achava que a guerra entre esses dois povos faria com que o proletariado, que era mais numeroso, vencesse os ricos e ali haveria uma ditadura do proletariado. Os proletariados iam viver no Imagine do John Lennon, né? Perfeito. Passado alguns anos, eles notaram que quando uma guerra surgia, não tinha proletariado ou rico. Todos se uniam para defender sua nação. Então, a ideia de Karl Marx ela cai por terra inicial e eles a transformam na seguinte ideia. Peraí, a gente precisa entender o que constitui uma sociedade. Se a gente quer destruir uma sociedade, vamos entender qual é a base dela, o que fundamenta ela. O que fundamenta toda a sociedade, os Estados Unidos da América, o Brasil, toda a sociedade ocidental aqui, são esses 3 pilares. Perfeito? Perfeito. Por que a filosofia ela é tão atacada hoje em dia? Por que você entra numa faculdade de filosofia hoje e você não consegue sair são? É por isso. Eles sabem que a filosofia é um dos pontos que constituiu a nossa sociedade. É por isso que eles se infiltraram lá, destruíram a filosofia no Ocidente. Por que o direito romano é tão atacado? Por que hoje você tem Supremas Cortes que não respeitam mais suas próprias constituições? Não é coincidência, pessoal. E em última análise, por que a cultura judaico-cristã, que é o que a gente está falando aqui, do povo de Israel, que nos influenciou, por que ela é tão atacada? Por que você ouve pessoas falando mundo afora de perseguição a cristãos como se fosse algo normal? Não morreu porque é cristão. Mas você não ouve uma lei sendo instituída para defender cristãos. Você não ouve os próprios líderes, pastores, falando e orientando o seu povo, falando, olha, nós vivemos numa perseguição dos cristãos. Nós vivemos. Como eu falei na primeira vez, entra numa universidade falando de Cristo. Veja o que vai acontecer com você lá. Eu entrei na UFRJ, arrumei um salseiro danado lá. E sábado que eu fazia lá o curso de hebraico, rapaz, que guerra que era.
que guerra que é. Eles sabem disso, pastor. Eles estão entrando dentro das igrejas. Tem pastores hoje que defendem aborto. Pastores que defendem a relativização da verdade. A verdade, em última análise, é o próprio Cristo. Quando eu relativizo a verdade, eu estou relativizando a personificação de Cristo. Aí a gente entra na quarta pergunta, que é: o grito apelativo da igualdade das minorias é uma busca por igualdade? Porque alguns pastores e cantores e influencers do meio cristão estão debandando para lá. Muito, muito. Como o outro já chegou lá no discursão lá do grande movimento lá, que nem ele acho que apareceu, chegou lá, não, porque os evangélicos não me representam, eu não represento a voz do evangelho. Graças a Deus você não representa os evangélicos, seu desviado. Pelo amor de Deus, gente. Amo tanto essa voz, amo tanto, louvei tanto com essa voz. Meu cara, Deus do céu. E você que vê tristeza. E o outro pastorzinho lá, que vive aparecendo lá nos debates das pautas pela manhã e que é... Esse aqui? Lulista. Como é que é o nome dele? Ele é perturbado, porque ele tem a teologia liberal que é aquela... Henrique Vieira? Isso aí. Meu irmão, rapaz, pastor Henrique Vieira. Queria convidar o senhor ao que vamos discutir Bíblia. Vamos aqui, no Falando de Bíblia, ó. Eu, você, Samuel. Não vem, não. Chamo o meu amigo lá, o Rodson Boulet, que é debatedor da Rádio da 93. Outros amigos também. Tenho outros amigos que são esquerdistas. O outro me chamou de burguês esses dias. Não é burguês! Olha, defina pra mim o que é burguês. Aí eles pancam, né? Sim. Pô, o cara economista, o cara professor de português, o cara fala italiano, o cara cheio de filosofia. Rapaz, tu é boçal, burguês, não sei o quê. Aí eu falei assim... Eu sou crente, você continua? Eu falei, rapaz, queria ver vocês têm a mesma veemência para defenderem a sua fé. Mas diz aí. Pastor Henrique Vieira, ele postou um vídeo, ele fez um casamento numa escola de samba. Isso. Na fala dele sobre a escola de samba, sobre aquele casamento, ele fala exatamente isso. Eu botei isso no meu Instagram, tem lá no meu Instagram, @samuelencar.rj. Ele fala exatamente isso aqui, ó. No solo sagrado do samba... se conhecerem, bababá, e construírem amor. Peraí. Aonde, pastor? Volta aqui pra mim, pastor. Não ouvi aqui. No solo sagrado do samba. No solo sagrado do samba, pastor? Sagrado do samba. Peraí, não. Tem alguma coisa errada. Vamos aqui, cara. Pelo amor de Deus. Aí eu me irrito porque das trevas eu não espero nada, pastor. De quem tá morto eu não espero nada. Agora, de quem se diz pastor, no solo sagrado do samba... A palavra que o Senhor trouxe fala que Moisés tira o sapato dos seus pés porque o lugar onde você pisa é santo. E era santo porque tinha presença. Na quadra de samba tem a presença, pastor? Tem a presença aí, o Vieira, Henrique Vieira? Duvido. Brincadeira, banalizando a fé cristã, esculachando com o evangelho de Cristo Jesus. Uma vergonha para o evangelho, uma vergonha. Eu não quero estar na pele dele no dia do juízo final. Aí a gente lembra aquilo que você também postou lá no seu Instagram, sobre a baderna que a minoria fez lá na Câmara lá. Sim. Dá uma pitada para nós aí, o que aconteceu naquele dia ali? Eu fui ameaçado por essa publicação porque é o seguinte, eu falava contra a pauta do deputado Carlos Mink, deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Tá? Porque ele fez uma sessão solene homenageando algumas pessoas. Mas não pode ter culto? Não pode ter símbolo cristão lá na Câmara? Como é que eles podem... Aí, beleza, né? Você tem lá esse evento. E aí ele foi homenagear algumas personalidades LGBT. Até aí, tudo bem, tá? Passou no regimento da casa, foi assinado pelos deputados, ele seguiu o rito legal. Se eu concordo ou se eu não concordo, ele seguiu o rito legal. Homenageou quem tinha que homenagear quem ele queria. Ok, ponto final. Agora, até aí, não tenho nada o que falar. Ele tá seguindo a cartilha dele, como eu falei. Não espero nada de morto, tá? Agora, quando ele começa a utilizar pessoas de movimento LGBT, pessoas drag queens e tal, para fazer um show de apresentação dentro da Alerj, aí não. Aí ele extrapolou. Aí não, aí ele extrapolou. E aí eu vou bater de frente com isso. Quando eu vou bater de frente com isso, o que eles fazem? Meu irmão, em cima de mim, ó. Ex-assessor de deputado bolsonarista, discurso de ódio contra o movimento LGBT.
aos homossexuais, eu amo vocês em Cristo Jesus, me chamem para o café, eu vou sentar e vou conversar, falo com vocês de Estado, de religião, de Bíblia, de sociedade, como é que a gente pode melhorar a vida de vocês? Como é que eu posso melhorar a inserção de vocês no mercado de trabalho? Como é que eu posso melhorar a segurança de vocês para ir e voltar do trabalho? Como eu posso? Eu estou disposto a conversar com vocês sobre isso. Agora, o movimento LGBT não está disposto. O movimento LGBT hoje utiliza apenas como massa de manobra. É para ganhar voto, não faz nada por vocês. Vocês continuam morrendo, assim como eu que sou preto, assim como o pastor, assim como o outro que é branco, assim como mulher, assim como todos nós. Eles querem a subversão e o caos na nossa sociedade. Para todos nós. E aí é para hétero, para homo, para branco, para pobre, para rico, para todo mundo. Todo mundo vai sofrer e está sofrendo. E aí, gente, o que você faria? Comenta aí. Além de deixar o seu coraçãozinho, deixa o coraçãozinho, deixa o seu comentário aí também. Como é que você se sentiria ao ver alguém que você elegeu, alguém que você admira, alguém que chegou com aquele discurso bonito, até mesmo lá próximo da irmandade que você faz parte lá, e agora coloca lá no lugar do serviço uma questão que é incomum, que não é normal para a casa. A casa, se ele vai fazer numa praça, se ele vai fazer no teatro... Tudo bem, à vontade, é isso aí. Agora, vai lá, faz. Eu não espero vida de leis, não. Exato. Agora, sabe o que é interessante, pastor? Por que um homossexual, quando é morto, por que o tempo de prisão... Eles falam o seguinte, né? Não, se matar um homossexual é homofobia, aí vai ficar preso mais tempo. Aí eles afagam o ego de uma galera que não pensa, tá? Só que esse mesmo povo que fala que aquele que matar um homossexual vai ficar preso mais tempo são os mesmos que são favoráveis à progressão de pena do homicida. Não, peraí, me explica aqui. Ou você é a favor que o criminoso, seja ele de qual categoria for, cumpra a sua pena integral e pague pelo seu delito, ou você é a favor de defender o direito do preso. Porque o preso hoje tem direito à pensão, tem direito à visita íntima, tem direito à visita íntima. Você paga a visita íntima do preso. Sabe o que o preso come na cadeia? Depende. Se for pobre, come quentinha. Se for rico, come na lanchonete. Porque tem lanchonete dentro do presídio, você sabia? É isso que eles defendem, é isso que os progressistas defendem. Por que defendem? Porque querem a subversão e o caos na nossa sociedade. Não estão preocupados com o direito de ninguém, muito menos dos homossexuais. Se estivessem, eu faço aqui uma aposta. Carlos Mink, Talíria Petroni, todos vocês de esquerda ali, tem uma enfermeira Regiane, todos vocês de esquerda, junta todos vocês, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quem matar homossexual, vamos botar aqui, o homicídio, qualquer um que seja, homossexual, branco, preto, pobre, de cima, de baixo, não interessa. Todo homicídio, a partir de agora não tem progressão de pena. E aí, vocês me ajudam nessa lei? Gente, aí, ó. Falando de Bíblia é também protesto, gente. É denúncia. O que a gente está conversando aqui é descortinando, tirando a venda daquilo que não colocam para você. É isso aí que a gente vai conversar. E aí eu vou ter que... O tempo já vou... Correr aqui com a... Não falo muito, gente. Desculpa aí, pessoal. Nada. Ensinamento é isso mesmo. Sinta-se à vontade, amigo. O poder emana do povo, sim ou não? Todo poder manda no povo. Que povo é esse? Todo poder manda no povo. É isso que acontece. Na nossa sociedade é isso que acontece. Sabe quando todo poder vai emanar, ou seja, vir, ter a origem, sair, vai jorrar do povo? Quando o povo souber quem é, quando o povo estudar. Como é que todo poder vai emanar do povo se você não conhece suas leis? Como é que todo poder vai emanar do povo se você não conhece a Constituição? Como que todo poder vai emanar do povo se você não sabe os seus direitos e seus deveres? Não vai, pastor, não vai, porque nós não temos acesso à educação de qualidade. Não teremos, porque os políticos sabem que se a gente tiver acesso à educação de qualidade, nós aí sim poderemos emanar todo o poder. Gente, vou fazer um apelativo para você aqui. Tira um dia aí na sua cidade, você sabe onde é a Câmara dos Vereadores? Vai lá na sessão, é aberta, vai lá assistir. Vai no dia que você estiver deprimido, triste. Vai no dia que você estiver atribuladão. Você vai ver como que alguns não sabem fazer uma ementa de lei. Não sabem discursar, não sabem falar com o companheiro da própria casa. Estão ali, irmão, porque foram projetados por alguém ou porque querem apenas garantir o dele e da sua família. Não sabe criar uma lei. Não sabe fiscalizar.
o dinheiro, a verba chega para a cidade, sumiu. Eu lembro quando antes de chegar, ele sumiu. O antigo prefeito aqui da nossa cidade de São Gonçalo, ele foi em Niterói, assinou papel, e a turma, na hora da foto, falou: nós vamos ficar em cima, hein? Sim. Aí alguns vereadores se posicionaram: não, nós vamos fiscalizar. Depois de alguns dias, e começou na rede, a gente começar: cadê? E os caras ameaçaram a gente lá, amigos do poder. Não era nem ele, amigos do poder. Por quê? Entenderam que é muito fácil enganar o povo. Pastor, é por isso que, assim, eu não concordo com a maneira como ele faz muitas vezes, mas é por isso que eu falo muito do Gabriel Monteiro. Sabe por quê? Porque quem teve peito de ir lá ver as UPAs no Rio de Janeiro? Quem teve peito de ir lá ver se os médicos estavam de fato no hospital? Quem teve peito de ir lá para ver se de fato estava sendo atendido? Quem teve peito para ver o que era a máfia do reboque? Não tem peito, não tem peito. Agora, para Gabriel Monteiro, eu já falei, já te mandei uma mensagem, não sei se chegou até você, no meio do ano passado. Isso é oportunidade de Deus, que você está vivendo, é oportunidade para você voltar para os caminhos do Senhor. Se não voltar, Satanás vai ceifar a tua vida e vai te envergonhar. Te mandei essa mensagem no meio do ano passado através de 2 pessoas que você sabe quais são. Não sei se chegou até você. Se não chegou, reforço agora. Já te mandei essa profecia. O inimigo vai te envergonhar e ceifar a sua vida se você não voltar para os caminhos do Senhor. Porque a coragem que você tem não é sua e você sabe disso. Então, queridos, fica aqui um alerta para você. Envolva-se. Não fique à margem do caminho, só vendo a carruagem passar e reclamando. Porque todo mundo que chega lá se corrompe. Todo mundo que chega lá, né, irmão? Muda o discurso. Irmão, você sabe o que acontece? É porque as pessoas também não têm ideia do que é um partido político, né? Não. E as pessoas leem a Bíblia, por exemplo, nós demos aqui os herodianos, os fariseus, Sim. Eram partidos políticos da época, gente. E aí? Os mais importantes, herodianos, essênios, os fariseus, Agora pegou na os veia, escribas. Então, assim, Jesus discutia com a galera, que era do poder. Jesus não discutia com gente que não tinha influência de nada, não, gente. Posso fazer 2 provocações? Claro. Sobre as questões políticas da época da Bíblia, eu tenho 2 provocações para te fazer. Primeira, será que você falando que não quer saber de política não é você lavando suas mãos para o derramamento de sangue inocente? Correto. E aí você pensa aí. Outro ponto. E aí eu vou numa outra esfera, tá? Para você que defende o presidente Bolsonaro como eu defendo, tá? Defendo o presidente Bolsonaro por quê? Porque defendo a verdade, defendo o evangelho de Cristo e até agora ele tem se mostrado fiel ao que ele se propôs. Fala bem, fala mal, fala... Meu irmão, o que ele se propôs a fazer não era aquilo? Tá fazendo, tá aí, beleza. Eu gosto de como ele tem feito até agora, tá? Então, defendo ele. Agora, um ponto importante aqui. Você deve orar pelo seu país, orar pelo seu pastor, orar pelo seu presidente, orar pela sua autoridade, você gostando dela ou não. A palavra nos ordena isso. Porque na paz da cidade você vive em paz. Exato. Jeremias falou isso no capítulo 29. E aí, o que é importante a gente perceber aqui? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Depois ele jogou aquelas 30 moedas fora, em cima dos próprios romanos lá. Por que ele fez isso? Porque Judas era chamado de Iscariote. Esse povo era um povo totalmente político, que esperava um salvador político. Perfeito. Nós não teremos um salvador político. Não existe um salvador político. Nosso salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, nós temos que peneirar bem e saber entre os políticos qual é a nossa melhor opção. E hoje a nossa melhor opção é o presidente Bolsonaro. Se não votarem no presidente Bolsonaro, terão dias ruins. A igreja terá dias ruins. Vocês estão vendo o que o Lula está falando. Chamou o pastor de pipoqueiro. Falou que vai fechar clube de tiro. E aí o segurança dele está armado. É um cínico. Mas aí, voltando para Judas, quando ele vem de Cristo, o que ele está imaginando? Me corrija se eu estiver errado. Ele está imaginando que eu vou entregar o próprio Cristo. Quando eu entregar ele, ele vai ter que ressurgir ele vai ter que se manifestar como a liderança política que eu acredito que ele é. É porque o discurso de Jesus também era pesado, quando ele dizia assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É o senso da justiça. Exato. E ele parece com alguém, não parece com alguém esse discurso? Mas, gente, vai lá, conclua. Não confundamos. Não teremos um salvador, apesar do nome Messias, né? Não teremos um salvador político. Não teremos. Não serei eu, não é o Bolsonaro, não é o pastor. Não teremos. Nosso salvador é o Senhor Jesus Cristo.
ore a Deus, peça discernimento para o Senhor, mas entenda que nesse ano não existe terceira via, não existe meio termo, não dá. Ou você escolhe, ou você vai definir pautas progressistas, abortistas, que querem generalizar a violência, o sexo e sexualizar seus filhos, ou você vai votar numa pessoa que é mais ligada aos nossos valores cristãos, que defende o direito à vida em todos os níveis, que defende o direito à legítima defesa, que defende a inocência das crianças preservadas em nossas escolas, que é a favor das nossas forças armadas, que valoriza os policiais e, e as forças de segurança pública. Então, esse cara é o presidente Bolsonaro. Quando ele estiver em campanha, eu pedirei voto explicitamente para ele. Meus irmãos, pena que nós já estouramos o nosso tempo aqui, já foi, e é um prazer estar aqui mais uma vez com Samuel Alencar. Juntamente quero agradecer a ele, ao Marcelo Castro, que está aqui com a gente aqui no estúdio, agradecer ao Ronaldo Nespoli, que são amigos de infância, me viram crescer, sabe que eu não sei jogar bola, mas sempre me viram próximo e hoje me deixaram na incumbência de poder receber e também bater um papo aqui muito esclarecedor sobre o cristão e a política, o que acontece de fato. Tem muitas coisas para a gente conversar ainda, eu não quero ser maçante, vou deixar o Samuel resolver algumas coisas que tem que resolver, profissional, familiar, espiritual. Vou trazer ele outras vezes aqui, outros amigos que ele indicar. Tem um menino lá seguindo falando de Bíblia que faz o podcast contigo lá. Rafael Satie? Pastor do Ministério para Sentar. Então, vou trazer o Rafael Satie aqui. Muito pra gente inteligente. Trocar uma ideia, bater um papo, falar de Bíblia, esclarecer assuntos. E a gente vai conversar, irmãos, de um determinado período, de algumas coisas que são importantes para nós conhecer. Vamos citar leis aqui, abrir a Constituição e falar assim, ó, a nossa Constituição nos garante isso. Né? E a gente poder desmistificar que se a gente continuar sendo visto como apenas mais um povo que pode ser uma massa de manobra, alguém que pode ser marionete nas mãos deles, eles vão fazer da gente isso aí mesmo. Para finalizar, tá, pastor? Eu sei que o nosso tempo está estourado. Você que começou a assistir essa live, essa entrevista aqui, esse bate-papo em algum momento, falou, política é muito chato, eles estão falando de um político, disso ou de aquilo, ou daquilo. Bota assim na internet assim, ó, Exu nas escolas. É um projeto de lei que abre caminho para que crianças na escola aprendam sobre Exu, dizendo que Exu não é um demônio. Só pesquisa sobre isso. Aí depois você me diz se vale a pena ou não se inteirar pelas leis, se vale a pena ou não se inteirar por política. Agora, se você demorar muito, teu filho vai estar aprendendo que Exu não é um demônio na sua escola e depois você não reclama comigo, não. Depois vai chegar em casa cantando um canto de Angola. Aí fazendo umas danças malucas lá, que não é do TikTok. Aí quando ele manifestar, você pensar que está falando com seu filho, está falando lá com a entidade. Aí vai fazer o quê? Ah, pastor! A gente está conversando aqui hoje. Quem se antecipa se preserva. Pense nisso. Prepare-se antes do dia da calamidade. Ter o caminho estreitado, sempre teremos. Termos perseguições, sempre teremos. Tem jeito. Mas saber se antecipar a isso, para saber lidar com isso, é o que nós estamos buscando aqui. Samuel, muito obrigado mais uma vez. Pastor, muito obrigado. Conta comigo sempre, tá? Tamo junto. Vou voltar aqui depois da eleição, tá? Eu tenho um compromisso firmado com o senhor. Antes posso voltar também, mas Sim. Quero firmar depois da eleição. Eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui pelo Rio de Janeiro. Não estou preocupado em ganhar a eleição. Não estou preocupado com política. Estou atendendo a um chamado. Entendi que Deus me chamou para esse momento, para essa geração, para esse pleito, tá? Não tenho a menor preocupação. Você vai ganhar, vai perder. Meu irmão, a vitória pertence a Deus. A mim pertence à luta. Então vou falar sobre os valores cristãos. Vou falar sobre as atrocidades que os progressistas têm feito nas câmaras pelo Brasil. Vou falar do que Deus tem queimado no meu coração. A palavra de Deus não vai ser calada. Através da minha vida, através da sua vida, na escola, na internet, na educação, na política, nós temos que ser luz. E eu continuarei sendo luz. Vai ganhar a eleição? Não sei. Mas vamos tentar. Mas a gente vai tentar. A gente vai perder? Não sei, mas se for, vai ser com sangue na boca. Assim, e muito joelho no chão. Então, já deixo aqui minha gratidão e meu compromisso em voltar aqui antes ou depois da eleição, quando o senhor quiser me chamar de novo. Sempre. A porta está aberta, meu amigo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento, por esse dia. Obrigado pela vida do Samuel. Obrigado pela vida de sua casa. Obrigado pelos projetos que o Senhor tem
inspirado a sua mente, trago iluminação ao seu coração para pleitear em favor do necessitado, do pobre, daquele que foi injustiçado, porque nós vamos pleitear não só para cristãos, mas para todo o povo. E nós somos gratos a Ti porque o Teu Espírito é quem comanda a nossa vida, é quem está no controle da nossa história, e nós não acreditamos em acasos, nós acreditamos no governo soberano do Senhor sobre a nossa vida. Nós não nos mandamos, mas o Senhor é quem impetra em nós a sua vontade. Quero Te agradecer pela vida do meu irmão que nos acompanha através desse bate-papo. Dá, Senhor, o esclarecimento que faltou à nossa argumentativa aqui. Fala o coração do Teu filho, desperta a Tua igreja para esse tempo de luta, para esse tempo de confronto, para esse tempo, Senhor, em que as trevas estão tramando de forma furiosa, grande, perspicaz, contra o Teu povo. Guarda o Teu povo, Senhor, da calamidade, do mal e da perversão, da imoralidade das trevas. No nome de Jesus, guarda as nossas crianças, guarda as nossas famílias, guarda os nossos pastores. Abençoamos através desta oração, através do nome de Jesus, a vida, Senhor, dos nossos governantes, na esfera dos nossos governos municipais, estaduais, federais. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, no Brasil, aos quatro cantos da nossa nação. Rompe, meu Deus, com tudo aquilo que não provém de Ti, aleluia, com tudo aquilo que não glorifica, aleluia, o Teu nome, e que esta nação seja conhecida não somente como a nação do carnaval, do samba e da prostituição, mas porque temos o Senhor, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. E nós levantamos aqui um trono de graça e de reverência, aleluia, Senhor, onde Tu possas governar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas estruturas, no nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Amém. Vamos à bênção araônica. E evareha Adonai veishmereha. E a era Adonai panaveleha viruneha. E sa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.